Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, isso aqui, igreja, só para você entender, aconteceu depois que Jesus tinha morrido, e aí ele ressuscitou. Jesus, ele foi crucificado, só que ele tinha avisado que ia ressuscitar. Só que os próprios discípulos dele se esqueceram disso. E ele ressuscitou, e muitos deles não estavam acreditando. Olha só. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só. Muitas vezes, a pessoa, ela não reconhece a visitação de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, apareceu a 2 desses discípulos que estavam de caminho para Emaús, porém eles não reconheceram que era quem? Que era Jesus. Não reconheceram. Jesus, gente, ele se apresenta junto conosco de várias formas, de várias maneiras, e muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo que está acontecendo com ela é obra de Deus. Aqueles discípulos, eles estavam tristes, achando que tudo tinha acabado, só que Jesus estava com eles, porém eles não perceberam. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como é que os discípulos estavam? Entristecidos. Você sabe que quando se desfaz uma esperança, como é que a pessoa fica? Entristecida. Eles tinham uma esperança. E no entanto, quando Jesus morreu, a esperança deles, dentro do coração deles, pereceu. Jesus morreu. Puxa, ele era tão bacana, operava tantos milagres, tinha uma palavra tão forte. Mas ele morreu. E por isso eles estavam como? Entristecidos, tristes. Só que eles mal sabiam que quem estava com eles ali? O próprio Jesus. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você veja que eles falavam que Jesus, ele era poderoso em obras e na palavra. Varão, profeta. Então,
eles reconheceram o poder de Jesus. Porém, Jesus foi entregue nas mãos das autoridades e foi morto, foi crucificado. Daí a tristeza deles. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles esperavam, coloca na palavra lá. Esperávamos. Você sabe que quem está esperando é porque tem o quê? Esperança. Esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Eu esperava que Jesus fosse me curar. Eu esperava que Jesus fosse abrir a porta de um emprego. Eu esperava que Jesus fosse libertar o meu filho das drogas. Eu esperava que ele fosse me dar minha casa própria, prosperar minha vida, me dar condição de pagar as minhas dívidas. Muitas pessoas estão esperando isso. Mas você pode ver que eles estavam lamentando algo que já tinha acontecido, igreja. Na verdade, Jesus realmente veio para redimir Israel, e ele redimiu. Só que esses fatos, esses acontecimentos, estavam ocultos a eles. O que eles sabiam? Das notícias. Ele perguntou para Jesus: você é o único que não sabe o que aconteceu? Dos últimos acontecimentos? Você não ficou sabendo, não? De repente você é uma pessoa bem informada. De repente você assiste o jornal, lê jornal, ouve a rádio. E quais são as notícias? Quais são as notícias? Preso mais um no Lava Jato. Fulano denunciou ciclano. Gravações comprometem Beltrano. Índice de desemprego aumenta. Violência. Não sei quem matou não sei quem. Assalto não sei aonde. Esses dias aí parece que teve um franco atirador, não foi? Que matou lá nos Estados Unidos vários policiais. Não foi isso? Parece que foram 5 policiais, se não... coisa assim. Aí você fala assim: bispo, eu estou por dentro das notícias. Pois é. Eu vou dizer para você uma coisa, eu lamento, mas eu sou muito mal informado. A última vez que eu ouvi a notícia foi quinta-feira. Você acredita que de quinta-feira para cá eu não vi um jornal, não ouvi um noticiário, nenhum. E não está me fazendo falta nenhuma. Mas tem uma notícia da qual eu tenho conhecimento, e essa aí, a todo momento, eu me informo. Está aqui, ó. Essa aqui, ó, palavra de Deus. Se você me perguntar dessa aqui, eu vou te falar. Eu vou te falar dos últimos acontecimentos. O paralítico que levantou da cadeira, o cego que foi curado, o pobre que prosperou, o endividado pagou a dívida dele. Isso aí eu te falo. Eu te falo sobre o poder de Deus que está escrito na palavra. Esses acontecimentos eu estou por dentro de todos eles, igreja. Aqueles 2 discípulos estavam como? Entristecidos. Mas eles estavam por dentro dos últimos acontecimentos. E isso alegrou o coração deles? Mas eles desconheciam o maior de todos, que era que Jesus tinha ressuscitado. Isso eles não sabiam. Você vai ver mais adiante. Isso eles não sabiam. Então, o que eu e você temos que saber para sermos felizes, gente? O que eu e você temos que saber
é que Jesus Cristo está vivo e Ele nos abençoa. E tudo aquilo que você veio buscar nessa tarde, Ele entrega para você, igreja. Está na sua mão. Ele está entregando para você. É isso que você tem que saber. Essa é a notícia que o diabo não quer que você tome conhecimento. Tudo está entregue. Eles não sabiam. Jesus estava do lado deles, gente. A sua bênção está aí do seu lado. Está do seu lado. Essa é a notícia que nós temos que tomar conhecimento. Essa faz toda a diferença. E isso alimenta a fé. Continuando. É verdade também, olha só, que algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Ao túmulo de quem? De Jesus. E não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles já tinham informações de que o túmulo estava como, igreja? Vazio. Mas Jesus não tinha falado antes que ao terceiro dia ia ressuscitar? Tinha ou não tinha falado? Mas eles não acreditaram. Você sabe por que muitas vezes o milagre não se materializa? Porque a pessoa não acredita. Eu virei para você agora e falei, o seu milagre está aí do seu lado. Muitos acreditaram, outros olharam para o lado e falaram, não, quem está do meu lado aqui é o meu marido aqui, ó. Quem está do lado aqui é essa senhora que eu não sei quem é. É isso que eu estou falando não, gente. Eu estou falando que está pertinho de você a sua bênção. Então, há aqueles que acreditam e tomam posse. Há aqueles que não acreditam. As mulheres foram ao túmulo e o túmulo estava como? E lá tinha um anjo. O anjo falou, Jesus não está aqui mais. Jesus não está aqui mais. Aí os discípulos foram lá para ver e confirmou, realmente o túmulo estava vazio. Mas nenhum deles falou, que bacana, Jesus ressuscitou. Não. Como é que os discípulos estavam? Entristecidos. O que é fé? Vamos ver lá na Bíblia, mostra aí. Lá em Hebreus, fala do que é fé. Fé. O que a Bíblia diz que a fé é? Qual a definição de fé? Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou essa televisão está muito ruim, não está? Aí eu não sei se é a TV, a definição da TV, ou é a Bíblia que está com a página muito fina. Está dando uma sombra danada ali, não está? Coloca de novo aí, deixa eu ver. Ah, agora melhorou. Mas por que melhorou? É outra Bíblia? Essa outra Bíblia aí, ó, filhinho. Pede o pessoal para trocar ela, tá? Essa é a de baixo? Pede para trocar essa Bíblia de baixo por uma igual a essa daí, ó. A folha, quando é muito fina, aí aparece a letra do verso. E aí para as pessoas em casa enxergar ou no monitor ficar ruim. Essa aí ficou bacana lá, ficou nítida. Coloca lá. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então o que é fé? Certeza de uma coisa que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Você viu que os discípulos falaram o quê? As mulheres foram no túmulo e o corpo não estava mais lá. Mas se não estava lá,
É sinal o quê? Que Jesus ressuscitou. Mas você pode ver que eles falaram o quê? Mas não o viram. Ué, a fé é assim. Você vê a mão de Jesus tocando e arrancando a lepra? Você vê a mão, por exemplo, teve uma senhora que contou aqui, ó, das pedras na vesícula. Estava cheio de pedra na vesícula. Os médicos disseram que tinha que fazer o quê? Tinha que operar. Tinha que fazer uma cirurgia. Mas aí o que aconteceu? Jesus fez a cirurgia. Ela foi fazer o exame e não tinha mais pedra. Aí eu pergunto, ela viu uma mão indo lá dentro e arrancando a pedra? Não. Mas ela foi curada. Jesus não estava mais no túmulo, mas cadê o corpo? Cadê ele? Ninguém viu. Você está vendo Jesus aqui? Mas Jesus está aqui conosco? Ah, está. Está. Então a fé é isso. Primeiro você acredita e depois você vê. Tanto a mulher não viu a mão de Jesus tocando no corpo dela e tirando as pedras. Não. Mas quando ela foi fazer o exame, o médico olhou, falou, não, peraí, tem uma coisa errada. Sumiu. Não, peraí, vamos mudar de computador. O problema é o computador. Trocou de computador e não tinha mais nada. Acabou as dores, acabou tudo. Ela não viu a mão de Jesus, mas a mão de Jesus operou o milagre. É assim. A fé é você acreditar naquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. É isso, olha lá. Fatos que se não veem, que as pessoas querem ver. Os discípulos queriam ver. Às vezes, a visão atrapalha. Pode tirar. A visão atrapalha. As pessoas querem ver. Por exemplo, uma mãe que tem um filho nas drogas. Primeiro ela acredita no milagre, depois ela vê o filho liberto. É assim, gente. É. Você que está desempregado, como é que acontece o milagre da abertura da porta do emprego? Primeiro você acredita que a porta do emprego se abre. Depois é que vem o telefonema chamando você, ou alguém te convidando. É assim. Voltando lá. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tardos de coração. Pessoa que demora a acreditar. Tem gente que infelizmente é assim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eles foram caminhando e Jesus foi conversando com eles. Aí chegou o momento que eles chegaram no destino deles, e Jesus falou, olha, eu vou passar adiante. Ele falou, não, fica aqui com a gente. Por quê? A companhia de Jesus era boa. A conversa de Jesus era boa, era agradável, fazia bem ao coração. Quando Jesus falou que ia seguir adiante, embora eles não soubessem que era Jesus, eles pediram para ele o quê? Ficar, o constranger, ou seja, eles insistiram tanto que Jesus acabou ficando com eles. Você vê que quando a companhia é boa, a gente quer continuar com aquela pessoa, não é verdade, gente? Mas quando a companhia é enjoada, a gente fica logo, a gente quer se livrar logo da pessoa, né? Fulano, eu estou saindo agora, estou indo, tá? Não é assim? Ah, eu quero passar adiante, vai com Deus, vai com Deus. Vai embora. Principalmente quando a pessoa está falando mal da... Eu não sei você, tem gente que gosta, né? Você vê uma coisa que me aborrece?
é gente falando mal da vida dos outros. Se você quer minha companhia, não fala mal de ninguém não. Quando começa a falar mal dos outros, me incomoda. Eu dou logo um jeitinho de sair fora. Começa com fofoca. Me faz mal isso, sabia? Porque eu acho que nós temos que procurar falar bem das pessoas, não é verdade, gente? Falar mal dos outros. Para falar mal dos outros já tem o diabo. Para quê? Então, quando a companhia é boa, a gente retém a companhia, não é verdade? Quando você recebe uma visita na sua casa e você gosta, aquela visita é agradável, você quer que ela vá embora? Hein? Não, fulano, ó, eu estou indo. Não, fica mais um pouquinho e tal. Não é assim? Mas e quando a companhia é enjoada? Aí você está doido para ela falar que ela vai embora, você olha para o relógio, vai lá, bota uma vassoura de cabeça para baixo atrás da porta, volta na sala, está ela lá. Aí tem hora que a pessoa fala assim, por educação, ela não quer ir embora nada, ela quer ficar. Ela fala assim, fulano, está tarde, eu acho que eu vou embora. O que normalmente ela espera que você vá falar? Hein? Não, fulano, fica mais um pouquinho. É que na verdade ela quer ficar mais. Mas aí, quando é enjoada a companhia, ela fala, tá tarde, né? Tá tarde mesmo. Eu acho que eu vou embora, eu também acho bom. Eu acho bom, aí você já vai até levantando, né? Que pena, né? Que você tem que ir embora, né? Aí já vai caminhando em direção da porta, já vai abrindo a porta já. Vai que ela resolve voltar, né? Vocês fazem isso também, gente? A pastora Nina lá. Tá tarde já, né? Já tá tarde mesmo, Ai, meu Deus do céu. Por isso que assim, meu pai falava para mim assim, meu filho, é melhor você ir na casa dos outros que os outros irem na sua casa. Porque você vai na casa dos outros, se você não gostar, você levanta e sai. Mas quando você está na sua casa, como é que você vai levantar e ir embora da sua própria casa? Aí você tem que ficar torcendo para a visita ir embora logo, né? Principalmente quando vai ficando para a hora do almoço, da janta, né? Dá um jeito logo. Não vai sair a janta não, aqui ninguém janta não. Aqui está todo mundo de dieta. Não tem janta não, está todo mundo fazendo dieta aqui, ó. Mas no caso de Jesus, gente, eles não queriam que ele fosse embora. Constrangeram Jesus a ficar. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Você veja que eles até então não tinham percebido que era Jesus. Aí quando ele partiu o pão, quando ele abençoou, partiu o pão e entregou, eles lembraram da Santa Ceia. Falou, é Jesus. Só que aí quando eles perceberam Jesus, o quê? Desapareceu. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que coisa maravilhosa, né? Pode glorificar a igreja.